Glória, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos poder sentar. Ontem nós vivemos um momento maravilhoso aqui. E eu estou vivendo da mesma experiência que minha filha Mayumi. Quão terrível é este lugar, pastor Cristo. Terrível é este lugar. A gente vai ministrar e a gente não sabe que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas. Enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos cantando, enquanto nós estamos compartilhando com os irmãos, há uma nuvem de glória, há uma nuvem de milagre, há uma nuvem de cura, há uma nuvem de renovo, há uma nuvem de milagre. Nós estamos vivendo aqui, desde ontem à noite, numa esfera, numa dimensão de milagre, de coisas sobrenaturais que Deus está fazendo na nossa vida. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Glória a Deus. Muito honrado de estar sendo acompanhada aqui pela minha filha, a cantora Mayumi, pelo meu genro, pela minha netinha. São bênçãos na nossa vida. E essa disponibilidade de andar em família. É tão gostoso, pastor Christopher, quando a gente percebe que os nossos filhos têm prazer em seguir os nossos passos. Tem prazer em dar continuidade àquilo que nós fizemos. Graças a Deus. Mais uma vez quero mandar uma saudação para os nossos amados lá em Kakegala, né? Onde que é a sede da igreja MBN no Japão, que começou lá no Japão, num trabalho pequenininho, uma simples vontade de servir ao Senhor. 2009, quando fui pregar lá no Congresso das Irmãs, filhos de no monte. E lá no Japão tem um monte de monte. Só, irmãos, que estava muito frio. E lá tinha neve. E juntou uns casais corajosos lá e subimos nesse tal de monte. Seria incrível, pastor Christopher e amados irmãos. Chegamos no monte, lá em cima, estava a menos de 5 graus. E começamos a orar. Quando começamos a orar nesse monte, Deus nos envolveu numa nuvem de glória tão grande. E Deus tomou uma das pessoas que estava ali e se fez boca de Deus naquela oportunidade. E disse que Deus estaria abrindo a porta das nações para a EVN. E até então estava em Kakegala. A partir daquele momento, pastor Cris, e foi interessante porque nós estávamos lá orando, um grupo de pessoas orando. Daqui a pouco escutamos o carro do corpo de bombeiros. E veio aquele carro de corpo de bombeiros com aquela sirene. E chegaram os japoneses lá, bombeiros, chegaram correndo e disseram assim: aí nós olhamos, não tinha fogo nenhum. Não, aqui não está pegando fogo, nós estamos aqui orando. Não, porque lá de baixo alguém viu fogo aqui. E nós entendemos o mistério, assim, não, aqui tem um grupo de brasileiros orando. E eles desceram. E Deus tomou uma das pessoas, como eu já disse, e disse que Deus estava mostrando o Ministério MBN com várias bandeiras de várias nacionalidades. E quando voltamos então para casa, surgiu aquela ideia de estar fazendo a primeira visita missionária, como eu disse para vocês, no Peru, naquela oportunidade. E foi uma bênção, como eu disse, não tinha dinheiro, mas tinha fé, né? Quando chegou lá, Deus já preparou o material, Deus já deu a logística toda, uma logística para um trabalho, para uma cruzada que deve se trabalhar
Senhor foi glorificado. E desde então o ministério não para de crescer, não para de fazer parceria, e estamos aí trabalhando, né? Pastor Antônio Baniaco, missionária Ação, trabalhando ao redor do mundo. Que Deus possa abençoar grandemente o trabalho dele. Fico feliz de agora vir aqui em Jardim e perceber que nós temos uma MVN aqui, viu, pastor? Então, que Deus abençoe nossos irmãos lá em Caquegal, continue fazendo a obra. Gosto muito de mandar uma saudação para o meu amigo Arsênio, porque, amados, está lá em Moçambique, tão longe, mas um homem de Deus tão maravilhoso junto com a sua família, fazendo uma obra que vocês não imaginam. Aqui a gente não imagina a dimensão do que é a obra missionária lá em Moçambique. Quando eu conheci o pastor Arsênio, tinha igreja não, viu? Não tinha parede. Primeiro culto que eu preguei lá foi embaixo de uma árvore. E é interessante que quando nós chegamos lá para pregar, o povo vai sair e vem chegando, eles chegam a pé descalço, ninguém tem carro, ninguém tinha naquela época, né? Hoje as coisas já mudaram um pouco, graças a Deus, porque o Evangelho ele transforma. E ele vai transformando muita coisa. Ele não transforma só no nível espiritual, ele vai transformar no nível social. Então hoje já mudou muita coisa lá em Moçambique, mas naquela oportunidade, nós chegamos lá para ministrar e foi embaixo de uma árvore. Eu me lembro que eu havia pregado lá em Aquidauana. E quando eu cheguei em Aquidauana, uma irmã me procurou e disse: pastora Deise, eu quero fazer uma oferta missionária para a senhora levar para Moçambique. Eu disse: pois não, irmã. Ela tirou um anel do dedo de formatura. Ela disse: eu tenho esse anel há mais de 20 anos. Foi muito custoso para pagar esse anel, mas eu gostaria de fazer uma oferta missionária com esse anel. Ela falou: a senhora está pregando e Deus falou no meu coração. Então ela tirou o anel, me deu, coloquei o anel no dedo para não perder, serviu direitinho na minha mão e disse: pode deixar, irmã, que eu vou ver o que eu vou fazer. E pregando lá embaixo daquela árvore, a esposa do pastor Arsênio, que não era formada na época, eu disse para ela: irmã, eu tenho um presente que Deus mandou dar para você. E eu tirei o anel e ficou certinho. Pastor Antônio e pastor Ação resolveram investir na missionária Eda e pagaram um curso lá para ela, que lá se chama medicina. Eda se formou, estudou. Eu já tinha dado. E na última notícia que eu tive dela é que ela trabalhava como diretora lá do UPA. Como que ficou falar, pastor? Como que é o nome desse negócio de posto de saúde da sua cidade, da sua aldeia? É assim, irmãos, que o Evangelho ele vai chegando, ele vai transformando, ele vai redimensionando a vida das pessoas. A obra missionária é algo de tão maravilhoso que acontece e é tremendo. Tremendo. Como missionária, eu tive a oportunidade de estar no Japão, tive a oportunidade de estar em Moçambique, tive a oportunidade de estar em Joanesburgo, tive a oportunidade de estar em alguns outros locais e conhecer diversos tipos de missionários e também conhecer diversos mercenários. E Deus nos ensinou a diferenciar um e outro. Por isso que eu sempre gosto de fazer menção dos irmãos que estão trabalhando lá fora, porque são verdadeiros missionários fazendo a obra. Glória a Deus. Amém? Mas antes de entrar na palavra propriamente, glória a Deus, aleluia.
vai, canta, prega, né? Eu gosto muito desse louvor, é bastante conhecido, e eu quero cantar esse louvor já profetizando para essa casa, porque tem coisa boa chegando para as coisas. Glória a Deus! Foram noites intermináveis de choro, de lágrimas, de oração, né? De buscando direcionamento de Deus, mas tem coisa boa chegando. Amém? Foram noites terminadas, eu só chorava. E no auge da minha jornada, mas eu sobrevivi com a área solidária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu em debaixo de suas asas, em uma praia me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doendo, mas eu cresci. Eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Glória, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero explicar que eu estou usando meu óculos escuro de vez em quando para poupar minhas vistas. Eu passei por uma cirurgia e a luz, a claridade, ela irrita os meus olhos, né? Por enquanto. Amém? Mas é por isso que eu estou usando óculos escuros às vezes dentro da igreja, tá? Mas não está sol aqui, mas está claro e a claridade ela agride um pouquinho os meus olhos. Nós vamos falar sobre a obra missionária. Romanos capítulo 10. Versículo 12. Eita, glória. É desse jeito. Deixa cair que Deus levanta. Glória a Deus. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Não o Senhor de todos. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Amém.
A obra missionária. O que é a obra missionária? O que nós entendemos por obra missionária? A obra missionária é a obra que o Senhor nos designou quando Ele deixou a sua igreja. Ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Uma grande comissão que o Senhor nos deu. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, né? Em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. A obra missionária, segundo aquilo que nós já lemos e aquilo que nós vivemos, ela só consegue ser feita por uma igreja de visão curada. Por uma igreja de visão curada, porque existe muita igreja com falta de visão missionária. Existem alguns problemas de visão. Primeiro, a miopia. O que é a miopia? Miopia é quando a pessoa enxerga de perto, mas não enxerga de longe, é isso, pastor? É, né? A pessoa míope, ela enxerga bem de perto, mas ela não consegue enxergar de longe. Existem igrejas míopes que só conseguem enxergar em torno do seu umbigo. E aí ela começa a pensar: tem um culto de missões, eu preciso tirar uma oferta missionária para ajudar uma igreja que não faz parte do meu contexto, que talvez está em outra cidade, que talvez está na mesma cidade, que talvez está em outro continente, que talvez está em outro país. Mas se a igreja é míope, ela não vai conseguir entender essa verdade. As necessidades que estão perto do seu umbigo, só aquilo que está perto de si mesmo. E a igreja, ela não pode ser míope, ela precisa ter uma visão curada, ela precisa entender que existe uma grande obra a ser feita, e ela começa nos portais da igreja, mas ela vai se estender até os confins da terra. Glória. Agora existe um outro problema de visão, né? É que Deus também precisa curar, e quer curar. Se chama hipermetropia. A pessoa que tem hipermetropia, ela não consegue enxergar de perto, ela consegue só enxergar de longe, é o contrário, né? Só consegue enxergar de longe. Não tem crente que só quer fazer a obra longe, pastor? Na igreja dele ele não quer fazer nada. Lá ele oferta, lá ele evangeliza, lá ele não de cima. Mas se aparecer uma oportunidade de fazer algo longe, aí ele quer ir. A visão está errada. A visão precisa ter curada. É hipermetropia. Consegue enxergar o que está longe, mas não consegue enxergar o irmão que está morrendo perto. E Deus não quer desse jeito. A obra missionária precisa ser feita por uma igreja e por crentes que fazem parte dessa igreja de visão curada. Precisa enxergar de perto, mas também precisa enxergar de longe. Agora existe um terceiro problema que acontece também com relação à visão missionária, que se chama astigmatismo. O que é astigmatismo? Alguém tem esse problema aí? Astigmatismo? Astigmatismo, a pessoa fica com a visão embaçada. Aí não consegue enxergar nada, pastor. Aí piora o negócio. Não consegue discernir nada bem. A visão está embaçada, está turvada. Não consegue discernir nada, não consegue enxergar nem o que está perto nem o que está longe. É o crente que fica cheio de confusão e que não consegue se envolver nem com a obra que está perto, nem com a obra. Visão com problema, está com astigmatismo espiritual.
tinha essas coisas de sanitário, muito decadente. Quando eu cheguei na igreja, a única pessoa que tinha carro saiu da igreja, ainda passou na casa das outras pessoas, e onde já se viu que vai vir uma pastora, não ser pastoreado por mulher de jeito nenhum. E essa única pessoa que tinha carro saiu da igreja. E lá na igreja só tinha bicicleta lá na frente. Mas o Senhor nos mandou para trabalhar lá. E essa igreja, ela tinha uma fama. Nós tínhamos 14 igrejas dentro do setor. E sabe quando tinha nossa reunião de obreiro? Aí os irmãos diziam assim: vamos tirar a oferta para tal coisa. Mas aquela igreja do Noroeste, vou deixar de fora, os irmãos são muito fraquinhos. Pastor, os novos irmãos não podem participar não, nós somos fraquinhos, viu? Nós não tem. Lá a gente precisa de ajuda. Deus me levou para uma igreja assim. E chegou lá, irmãos, tinha tanta necessidade naquela igreja. Olha, o púlpito era de madeira reciclada. Não tinha ventilador, pastor. Né? Os bancos eram aqueles bancos que saíam da igreja A, passou para a igreja C. Você sentava e saía, a calça dos irmãos vinha puxando, porque os pregos às vezes estavam já saindo, às vezes dava umas mordidas na perna das irmãs, uma coisa decadente. Não tinha salas de departamento, não tinha salas para gente, não tinha instrumento musical, não tinha som. E Deus me levou para um lugar assim. Diga para o povo que eu sou rico em todo quanto é lugar. E que filho meu. E eu cheguei lá e disse: olha, Deus é rico em tudo quanto é lugar. De miséria. Você está vendo aqui na nossa frente, aqui do nosso estacionamento? Pois é, nós vamos ter carro aí nesse estacionamento. Você está vendo aqui, nós vamos ter som. Está vendo aqui, nós vamos ter instrumento. Nossas crianças tinham que estudar no monturo, no meio do lixo, no meio do nada. Mas, numa igreja com tanta necessidade assim, pastor, eu disse para o Senhor: o que nós vamos fazer, Senhor? Tinha obra missionária, e nós começamos a fazer os nossos cultos missionários, e tirar ofertas missionárias, e fazer viagens missionárias, e pedir ofertas para os irmãos, para a gente poder investir na obra missionária. Colocamos o forno do Paraguai, compramos nata-show para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, para a igreja de Moçambique. Glória! E todos os meses, sabe o que acontecia? Nós saímos o nosso relatório das 14 igrejas da nossa oferta missionária. Em primeiro lugar na arrecadação, Jardim Noroeste, a pastora Deise. Glória a Deus. Me foi dada uma oportunidade, pastor, nessa época, de ir ao Japão. E cheguei lá, falei: agora eu vou falar, porque a igreja precisa pintura, né? A igreja precisa de instrumento, a igreja precisa de tanta coisa. E eu falei: ajudar, vou levar então esse recurso para lá. Quando eu cheguei, Deus falou: eu não te trouxe para pedir nada. Não te trouxe para pedir nada. Eu te trouxe para deixar coisas boas aqui, não para pedir. Fiquei viajando, ministrando. E quando eu voltei, eu tinha uma igreja para reformar, para construir. Os irmãos ficaram tão felizes, ficaram em pé. E quando eu cheguei, e eu disse para os irmãos assim: irmão, sabe de uma coisa? Deus é rico. Olha aí para essas paredes. Como vocês querem essas paredes? Graveado? Eu quero graveado. Como é que vocês querem esse púlpito? De vidro, bonito? Como é que vocês querem? Ventilador? Como é que é? Nós vamos orar e Deus vai fazer. Oramos ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus levantou uma pessoa aí que nunca entrou na nossa igreja, que não sabia nem como é, a não ser por fotografia que eu mostrei. E Deus tocou no coração desse homem e
mulher. E Deus começou a abençoar os negócios desse homem. E desde o primeiro dia do projeto, toda semana o secretário dele ou a nossa irmã que era zeladora da casa dele, ela chegava lá, era com 1.000, era com 2.000, era com 3.000, era com 4.000. E sabe, o recurso só terminou quando acabaram-se os projetos, quando nós tínhamos sala de departamento, quando nós tínhamos data show, quando nós tínhamos tudo, enquanto nós fazíamos a obra do Senhor lá fora. E foi interessante que quando nós terminamos de construir aquela igreja, o pastor me mandou um vídeo que estava no período de chuvas lá em Moçambique, e as irmãs sentavam-se no chão, não tinha cadeira, sentavam-se em troncos. Eu disse: não, essas irmãs não podem sentar no chão não. Eu disse para os irmãos assim: minha igreja estava pintada, as salas já estavam prontas, mas aqueles bancos de madeira estavam lá ainda, e era um culto de missões. Senti no coração dos irmãos: vamos comprar umas cadeiras brancas lá em Moçambique, custa R$21 cada cadeira dessas cadeiras brancas. A gente não pode comprar tudo, mas alguma coisa a gente pode fazer. E eu falei: eu dou uma cadeira, meu marido outra e tal. Eu sei que nós levantamos, todo mundo da igreja resolveu doar a cadeira. Doamos essas cadeiras para Moçambique. 30 dias depois eu estou lá vendo a pintura da igreja para inaugurar então as obras. Recebi um telefonema daquele empresário que eu disse para você: pastora Deise, como é que está a sua igreja aí? Eu falei: está bonita, hein? Está bonito, está bem reformado, entendeu? Tá show no lugar, tem sala de som, está muito lindo, tem sala das crianças, tem cozinha, tem armário naquela cozinha. Ele disse aí: como é que a senhora está sentando aí? Você tem aquelas cadeiras almofadadas bonitas que põe aí? Eu fiquei sabendo que o culto demora 1h30, 2 horas, né? Não, eu disse: não, tem umas cadeiras aqui. E os bancos, como é que é? Eu falei: os bancos de madeira. Ele falou assim: pastora Deise, a senhora é uma mulher de fé? Amanhã a senhora vai numa loja de cadeiras, escolha lá o que a senhora quiser para a tua igreja. Escolhe lá o que a senhora quiser para a tua igreja, e quando você tiver escolhido, você me liga. Lá fui eu na loja de cadeira. Ele falou: e usa a sua fé. Eu falei: tá bem. Cheguei lá, escolhi umas cadeiras bonitas lá para o púlpito, almofadada, muito chique. Escolhi as cadeiras todas para a nave da igreja, aquela coisa chique. Liguei para ele, em meia hora o secretário foi lá e pacou. Eu voltei para a igreja e disse para os irmãos: está vendo, irmãos? A gente não pode ter o que eu disse. A gente não pode ter miopia. Como que eu vou fazer oferta missionária se aqui precisa de tudo? Como que eu vou fazer se na minha igreja não tem nada? Glória! Obra missionária é desse jeito. É desse jeito. E aí Deus foi fazendo, e continua fazendo até hoje. Porque Deus é muito lindo. Glória a Deus. Por isso eu me alegro. Eu vim de uma família muito pobre, sabe, irmãos? Minha mãe era lavadeira, tínhamos 8 irmãos, éramos em 8 irmãos, eu tenho 7 irmãos. Pastor Antônio Paniaga é o irmão mais velho, então é aquele que sofreu mais, que apanhou mais, né? Muita dificuldade na nossa casa. Minha mãe não tinha máquina de lavar, tinha que lavar naqueles batedores, se as irmãs conhecem. Tinha que passar a roupa dos 8 filhos e dos clientes para conseguir mais dinheiro naqueles ferros de leite. E tinha que assoprar para tirar as cinzas, e assim era a nossa vida na nossa casa. Mas nós fomos servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, e Deus prometeu mudar o quadro da nossa vida. Mas a nossa vida realmente mudou quando nós entendemos que a maior graça é dar do que receber. A maior graça é servir do que ser servido. A vida foi mudando e Deus foi acrescentando
acrescentando coisas à nossa história. Fomos fazendo a obra, fomos pregando a palavra, fomos ganhando almas para Jesus, mudando história de vida. E Deus também foi fazendo na nossa casa. Eu estava pensando, ano passado, quando eu comecei a pastorear, irmãos, a fazer a obra, teve dia que o meu sapato só tinha um sapato preto, e aquela borrachinha do salto caiu, sabe? Vocês sabem, né? As irmãs sabem o que eu estou falando. Aí sem aquela borrachinha do salto, a gente fica fazendo toque-toque, né? E eu não tinha dinheiro, R$5 para consertar o toque-toque. Mas eu era convidada para pregar, então eu ia, né? Fazendo toque-toque e tudo, pastor. Aí a gente pisa bem de leve assim para não fazer o toque-toque, porque parecendo que estava mancando. Mas ia pregar com alegria. Tinha um congresso das irmãs, porque lá na capital tem muito congresso, né? E aí todo mundo vai de roupa nova. Você não tinha dinheiro para aquelas roupas novas, né? Tinha dinheiro, mas tinha sempre alguém que arrumava uma coisinha para mim. Eu tinha uma diaconisa que era uma bênção, que ela era costureira, e de vez em quando eu chegava lá e estou cuidando das coisas, chegava lá em cima da minha cama, já tinha uma roupa passada, já tinha uma coisa arrumada, e Jesus já preparava para mim uma roupa para eu ir. E se não preparasse também, eu ia com aquilo que tinha e estava lá feliz da vida. Mas a vida foi mudando, foi mudando, foi mudando. Eu lembro que eu fui atender uma obra missionária, que os missionários vieram, e eu precisava atender o pastor Antônio. Ele disse: ó, vai o pastor do Peru, vai o pastor da África, e vai a esposa do pastor do Peru, vai uma criancinha. E eu não tinha carro. Eu tive que vender o meu carro para pagar minhas contas. Eu estava sem carro, pastor. E aí eu pedi um carro emprestado para o irmão da igreja, um carrinho velho, mas que me serviu muito. E disse: Senhor, para servir os missionários. Levei para casa, fiz almoço, fiz janta, fiz todas as necessidades do povo, cuidava, olhava a roupa para passar, arrumava alguém para passar, para cuidar dos nossos missionários. E aí eu tive um sonho. Meu marido era empregado, era funcionário de uma retífica. Eu tive um sonho que os missionários estavam na minha casa. E quando eles saíram, tinha um pacote de dinheiro em cima da minha pia do banheiro. E eu acabei com aquele sentimento de Deus: que será isso? Eles foram embora e a vida começou a mudar. Meu marido resolveu abrir o nosso próprio negócio de fornecer uma meia água com uma máquina bem pequenininha, com muita dificuldade. Pagamos a nossa primeira máquina em 28 cheques, em 28 prestações. Deu o recurso que ele tinha recebido. Tudo que a gente tinha, nossa primeira máquina nós compramos. Começamos num lugarzinho assim, uma água, uma meia água. Ficamos sem carro, ficamos com uma caminhonete, uma C10 1989, uma C10 azul, e nós fazendo a obra para cá e para cá, para lá com aquela C10 azul, que parecia que a gente tinha que ser dono de posto de gasolina, né? Cada acelerada era um litro de gasolina. Mas tá bom, Deus proveu para nós de 5 em 5, de 10 em 10. Tinha dia que eu ia no culto, eu dizia assim às vezes a minha diaconisa me doava, né? Ela era assalariada, costureira, e lá vendia. E aí a gente parava lá no posto de gasolina, pastor Cristo, aí eu olhava assim para Eliane e dizia assim: Eliane, sabe de uma coisa? Deus é dono de tudo que existe, sabe? Deus é dono desse posto de gasolina, tudo, de toda essa petróleo do mundo é de Deus. Essas pessoas estão só administrando, mas você sabe? Deus, Ele faz a gente colocar de 5 em 5, de 10 em 10, porque Deus quer ver o nível da nossa fé. O dia que Deus quiser, Ele muda a nossa situação da noite para o vinho, da água para o vinho, entendeu? Da noite para o dia, e vai dar tudo certo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus mudou a nossa Deus mudou a nossa situação. De empregado nos tornamos empregados.
Eu tive a grata satisfação de ministrar diversas vezes na nossa igreja lá do Rio de Janeiro. E não foi necessário os irmãos pagarem a passagem, não foi necessário os irmãos pagarem o hotel, não foi necessário que fizessem nada disso. Por quê? Porque Deus já mudou a nossa história. É assim que Deus faz a nossa obra missionária. Ano retrasado, na igreja, e eu fiz um compromisso com o pastor Arsênio de mandar o cimento para construir os tijolos. Disse, pastor, eu vou mandar o cimento para construir os tijolos. Fizemos a soma, quanto que custa? Vai custar 4.800, 5.000 reais aproximadamente de cimento para construir o tijolo para erguer de novo a igreja. E eu comecei a ir nos cultos de missões e conversar com minha irmã, conversar com os meus amigos. E o dia que não tinha dinheiro para mandar, tirava do meu próprio bolso. Quantas vezes fiz isso para poder mandar? Mas sabe de uma coisa? Cumprimos o nosso objetivo. Eu tenho uma casa própria, muito confortável. Mas enquanto eu estava fazendo isso, o meu marido estava em outro projeto. Ele comprou um terreno, ele disse, sabe Deus, vou construir uma casa aqui para nós. Eu mandando cimento para construir tijolo. E o meu marido comprou um terreno feio, um buracão assim, irmãos, uma coisa terrível, que precisou fazer um muro de arriba, de não sei quantos que ele gastou naquele muro. Terreno que feio, lugar feio. Mas enquanto eu estava lá envolvida fazendo aquele negócio, Deus foi mandando recursos para a nossa empresa. Deus foi mandando dinheiro, os nossos recursos, para os projetos do meu marido. Sabe o que aconteceu? Final do ano passado, eu inaugurei a minha segunda casa. Que agora eles dizem que, meus parentes dizem, é a casa de veraneio da pastora deles. Porque lá nessa casa, meu marido sabe que eu não gosto de tomar banho de rio, não gosto de tomar banho de mar, eu gosto de tomar banho de piscina, mas eu não vou em clube, né? Está tempo para isso. Então, ele falou assim, vou construir uma piscina para nós. E sabe, irmãos, ele construiu uma casa chique, com piscina, com tudo que você puder pensar de legal, tem nessa. Parece uma chácara. Você vai lá, viu, pastor Cristo? E lá tem um quarto de profeta com uma cama king size, que é a coisa mais chique que Deus. E ele está dentro de um ar-condicionado, o quarto do profeta. Para o dia que o senhor for lá em Campo Grande, o senhor tem um lugar para descansar com a tua família, viu? Só ligar para mim e falar, pastor, eu estou indo. Aí você vai lá, você vai descansar, lá tem a cozinha, lá tem a despesa, lá tem a piscina para você tomar banho, viu, John? Viu? Porque Deus é lindo. Eu disse, Deus, como no tempo de crise, no tempo que as empresas estão fechando, no tempo que tudo está parando, o que acontece, Senhor? E Deus falou, lembra daquele cimento que você correu atrás? Sabe, eu não estou devendo nada para ninguém. E eu aprendi uma coisa, olha, faça a obra missionária. Minha filha também aprendeu isso. Minha filha com 19 anos disse, vou me casar, mãe. Se filha, como é que você vai casar? Vai morar onde? Seu marido não tem emprego, vocês são estudantes, vocês vão viver como? Ela falou, mãe, eu nunca tive outra agenda na minha vida se não for na igreja. Enquanto meus amigos estão debaixo da árvore, estão no tereré, eu estou ensaiando, fazendo visita. Eu estou no culto com a senhora para lá e para cá. Mãe, eu fui para toda a cidade do interior, eu nunca tive uma agenda para falar, é uma agenda particular. E a senhora falou, e quem planta pode colher. Mãe, eu quero casar, eu tenho certeza que eu vou colher. Meu marido vai dizer, meu nome é o nome de Deus, e Deus tem mais para nós. Vivo nas obras missionárias com a senhora, para cá e para lá. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela casou. Deus deu a casa. Chique! Bonita! A sociedade olhou e disse, Maior vai casar. Os ímpios olharam, Maior vai casar. Os irmãos olharam, Maior vai casar. Vamos colocar tudo do bom e do melhor dentro daquela casa. Vamos
que o segredo do sucesso é investir na obra de Deus e entender a obra de Deus como um todo. Começa aqui na igreja, mas ela vai até os confins da terra. Glória! É assim que é o nosso Deus. Portanto, amados, eu sei que vocês vão fazer cultos de missões. Uma vez por mês, né, pastor? O senhor vai fazer culto de missões. E esse culto de missões, eu creio que vocês vão tirar uma oferta que às vezes não vai ficar nem aqui, ou vai, não sei. Mas eu quero lhe dizer que cada culto de missões desse vai ser uma oportunidade de ver Deus gerar milagre na sua vida. Viu? Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você sabe, aquela missionária, aquela pastora que eu contei agorinha, que era eu mesma, que teve que ir de carro emprestado, hoje eu tenho 3 carros. Eu tenho um problema lá, meu amado bispo, lá na minha casa, tem falta de estacionamento. Tem onde colocar os carros, agora eu preciso vender, pastor. Preciso me desapegar do carro, né? Porque não tem uma garagem. Eu disse, Senhor, antigamente peguei o carro emprestado, irmão, para fazer a obra missionária. E agora eu estou com esses carros aí, Senhor. Entendeu? A minha empresa, em tempo de pandemia, só cresceu. O nosso trabalho só dobrou. Mas semana retrasada eu estava no Rio de Janeiro. Estava operada, meus olhos cortados, meus olhos inchados. Mas estava lá pregando a palavra do Senhor. Aí eu podia dizer para o Senhor assim, Senhor, diante de tudo que o Senhor me tem dado, agora eu não tenho tempo. Sou uma mulher ocupada, tenho a minha empresa, tenho a minha casa, não tenho tempo para fazer tua obra não, Senhor. Aí Deus vai falar, tua empresa está sendo um empecilho, pode deixar que a pedra eu tiro do caminho, vai fazer minha obra. Vim para cá, estou com minha sogra, 78 anos em casa. Estou com visita em casa. Tive que trabalhar dobrado para estar aqui, pastor. Mas estar aqui para mim é obra missionária, é honra. Aleluia. Glória. E é assim que Deus faz, irmãos. Agora, para ter obra missionária, precisa de missionário. E Deus tem 2 tipos de missionário: o missionário que vai e o missionário que fica. Tem missionário tipo Filipe, que não tem paradeiro, uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, né? Filipe se converteu e Deus falou para ele assim, olha, teve a perseguição lá em Jerusalém, e Deus separa Filipe e ele diz assim, Filipe, desce lá para Samaria e vai pregar minha palavra. Filipe desce para Samaria, começa a pregar a palavra, começa a acontecer um grande mover, Deus cura pessoas, Deus liberta de espíritos malignos, as pessoas que faziam magia se convertem, Deus muda a história daquela cidade. Por quê? Porque o evangelista, o missionário Filipe está lá. Quando está tudo bem, Deus chama Filipe, agora Filipe, sai Filipe, olha, você vai agora lá para o lugar de Gaza, vai lá, andar em espírito do Senhor, já toma Filipe, já coloca ele lá em outro lugar. Mas Senhor, cadê a multidão, cadê o congresso, cadê as pessoas? Não, agora só tem um carro passando aí. Filipe sai correndo e vê que tem um eunuco dentro desse carro, ele entra dentro desse carro, começa a falar, primeiro ele vai correndo atrás do carro, porque missionário não pode ter preguiça não, sabe? Missionário precisa ser antenado. Poxa vida, Jesus me trouxe aqui, e que tem aqui? Tem um carro passando, então deve ser isso que Deus quer que eu fale. E foi correndo atrás do carro, tanto que o homem falou assim, não, entra aqui, vamos conversar. Você entende o que você está lendo? Eu estava lendo o livro de Isaías. Ele falou, como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Eu disse, não, eu vou te ensinar. Entrou, ensinou, batizou, Deus fez um grande mover. Daqui a pouco o Espírito toma Filipe e já leva para outro lugar. Tem missionário que é assim, tem missionário que vai. Agora tem missionário que fica, que Deus escolhe para ficar no lugar. A Bíblia vai contar a história de um homem que foi conhecido como o endemoniado gadareno. Jesus vai lá, liberta esse endemoniado, e enquanto Jesus vai embora com seus discípulos, o endemoniado, ex-endemoniado, agora homem liberto, diz assim, Senhor, deixa eu ir com você para anunciar essa palavra. Jesus fala, não, fica aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 5, fica aqui e anuncia para os teus, anuncia para esse lugar em que você vive, aquilo que eu tenho feito na tua vida. É o missionário que vai ficar, mas ele tem que fazer. E a Bíblia vai dizer que ele começou a anunciar,
evangelho nas cidadezinhas vizinhas ali, em toda a Decápolis. Eram 10 cidades pequenas. Agora é importante se você é o missionário que vai, ou se você é o missionário que fica. Qual é a importância disso? Nada, irmãos. A importância é você estar missionário lá onde Deus te levou para ir. Agora, se Deus te chamou para ficar, não fica também de braço cruzado, fica fazendo a obra, fica impactando outros com a sua história, com a sua vida. Ganha alma para Jesus. Que obra missionária é essa? Não é só falar, é ganhar almas para Jesus. Mantenha a sua vida tão cheia do Espírito Santo, para que as pessoas possam reconhecer em você testemunha do Senhor. A Bíblia vai contar a história que Jesus parou para falar com uma samaritana. Enquanto ele para falar com a samaritana, os seus discípulos, os seus 12 discípulos entram em uma cidade para comprar comida. Olha que interessante isso, 12 discípulos que andavam com o Senhor, que via milagre, que estavam com ele todos os dias, entraram na cidade para comprar comida e saíram. Enquanto eles estão na cidade, Jesus está falando com uma mulher anônima. A Bíblia não vai dizer o nome dela, só sabemos que ela era samaritana, porque morava ali numa cidade de Samaria. Mas a Bíblia não diz o nome dela. Mas anonimato não disse que a gente pode ser anônimo, mas não precisa ser irrelevante. Jesus fala com ela, liberta a vida dela. E aí os discípulos voltam. Eles voltam para trazer a comida. Quando eles voltam, a mulher entra na mesma cidade aonde os discípulos, 12 homens, acabaram de sair. Ela entra na sua própria cidade. E sabe o que acontece? Ela dizia: olha, encontrei um homem, encontrei o Senhor, encontrei Jesus. E sabe o que acontece? Quando ela volta, todas as pessoas da cidade, uma grande multidão, vem após ela para ouvir de Jesus. O que eu quero dizer com isso? 12 discípulos que conheciam a Bíblia, que serviam o Senhor, mas não impactaram, não causaram impacto nenhum no lugar por onde passaram. Entraram na cidade e saíram, e a cidade continuou do mesmo jeito. Agora uma mulher que não era PhD, que não era teóloga, que não tinha tanto conhecimento, pastor, ela só tinha acabado de receber Jesus com alegria. Ela entra na mesma cidade e consegue fazer uma obra missionária tão grande, impactar aquelas pessoas e trazer todas aquelas pessoas aos pés do Senhor. Jardim tem 27 mil habitantes, ou 28 mil aproximadamente, pastor. Perto de 30 mil. Olha lá, perto de 30 mil habitantes nessa cidade. E Jesus está aqui em busca de missionários nessa congregação. Olha, pessoas que vão entrar e vão sair, mas vão fazer a diferença por onde passarem. Glória! Jesus quer levantar missionários aqui nesse lugar. Missionários que vão impactar as vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. O seu estilo de vida santo, o seu testemunho, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Deus quer impactar essa cidade. E Deus quer levantar missionários aqui. Missionários que tenham entendido essa palavra. Missionários que vão fazer aqui em Jardim, que vão trazer uma grande multidão aos pés do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus quer levantar. Eu fui pregar em uma cidade, em Campo Grande, uma cidade lá eu me esqueci o nome da congregação, culto de missões, pastor. E naquele dia eu disse assim: Deus procura missionários para fazer a sua grande obra. E eu quero aqui fazer um desafio missionário. E eu quero convidar pessoas que queiram fazer a obra do Senhor para serem
Um jovem casal veio até nós. E eles ajoelharam e disseram: nós queremos fazer a nossa entrega missionária. Um filho pequeno, e nós oramos por eles. No ano seguinte, eles foram convidados para fazer um curso lá na base missionária dos Gideões Missionários. Ficaram 2 anos estudando, mantidos pelo ministério, estudando naquele lugar. Quando retornaram, o campo do Paraguai precisava de um casal para estar atuando lá numa igreja atrás dos escombros de um cemitério. Aquele jovem casal foi lá, foi escolhido e foram designados para o Paraguai. Chegando lá, fizeram uma obra tão grande, tão linda, um trabalho com crianças que eram abusadas sexualmente, fazendo um atendimento tão grande, foi um mover tão grande naquela cidade. E a igreja saiu de trás do cemitério, dos escombros, do mausoléu que vivia, e foi construída uma grande igreja. Encheu aquela igreja de pessoas com aquele jovem casal, que hoje se encontra lá em Campo Grande novamente, voltando de obra. Então, amados, Jesus quer missionários para fazer essa obra. Como é que está meu horário? Eu gosto muito de culto de missões porque eu recebi o meu chamado desde a universidade, a crente da família. E Deus usou o meu pastor para dizer que seria missionária. E ele disse assim naquele dia, no culto de missões, ele disse: alguém quer se candidatar à obra missionária? E eu fui lá com os meus 16 aninhos de idade, filha mais nova de uma família que não queria Jesus, cheia de problemas, cheia de alcoolismo, cheia de violência. Eu fiz a minha entrega missionária. Aos 19 anos de idade, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Aos 21 anos de idade, eu fui para o Japão trabalhar. E aos 21 anos de idade, novamente caída nos meus delitos e pecados, eu senti saudades do Senhor. Senti saudades de casa, vi que precisava do Senhor. E lá no Japão eu orei em 1994. Eu disse: Senhor, eu me lembro daquele culto de missões em que eu fiz a minha entrega missionária. O Senhor falou que eu ia ser missionária. O Senhor falou que a minha família ia ser crente. O Senhor usou o pastor para dizer que a minha família seria transformada. E agora, Senhor, estou aqui dizendo. Mas eu queria falar uma coisa para o Senhor. Se o Senhor me levou a sério naquele dia, naquele culto, Senhor, me alcança aqui nesse Japão. Chorei aos pés do Senhor. Fui para o meu trabalho. Eu trabalhava em 2 empregos, das 4 da manhã às 7 em um emprego, e das 8 às 7 da noite em outro emprego. Para ir para o outro, eu escutei alguém me chamando em português no Japão, e alguém disse assim: irmã Deise. Eu olhei e era um jovem que morava na minha cidade aqui em Campo Grande, que congregava na mesma igreja onde eu havia me desviado. Ele estava lá, no mesmo lugar onde eu estava trabalhando. E se irmã Deise, eu falei: mas você aqui, Sussumo? Ele disse assim: pois é, eu estou aqui, você está vendo essa casa que estão construindo aí? Eu falei: estou. Ele falou assim: pois é, estão construindo para mim, com a minha esposa. Nós vamos morar aqui. Eu falei: eu moro aqui perto também. E ele falou: vou trabalhar nessa fábrica aí onde você está saindo. Eu falei: eu também trabalho aqui. Ele disse: eu me casei com a líder de jovens das igrejas. Vai morar aqui. Ô glória, você pode dar glória? De maneira tão rápida foi
pai dos meus filhos. Quando cheguei lá, eles disseram assim, depois do jantar: Daisy, você ainda canta, né? Eu falei: canto. Você lembra dos Indargo? Eu falei: lembro. Então vamos cantar? Porque casa de crente é assim, né, irmão? Tem louvor, tem da água, a conversa gira em torno de coisas boas. Ele trouxe um violão para mim e me deu o hino de número 36 e eu comecei a cantar. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quanto eu vou. Passarinhos, belas flores, querem cantar. Santos terrestres, esplendores, mas contemplo meu. E quando eu cantava, o Espírito Santo ia ministrando ao meu coração. E eu comecei a me lembrar daquela oração, pastor, que eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor levou a sério aquele culto de missões. E o Senhor levou a sério uma menina de 16 anos, dobrada o joelho, sem família. E agora eu estou aqui descansada, Senhor, como quem diz: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Como que era um culto? Marcamos um culto na nossa casa. Doméstico. Jesus naquele dia. Ficaram sabendo que tinha culto na nossa casa, Mayuri. E aí as pessoas: tem um culto na sua casa, quero ir também. E começou a se juntar muita gente, muitos brasileiros vindo na minha casa. Sabe o que aconteceu, irmãos? O diácono virou pastor, a desviada virou missionária, cantora da igreja. A casa ficou pequena, teve que se alugar salão, teve que se construir púlpito. Outras pessoas começaram a vir de outras cidades para cultuar conosco. Então houve a necessidade de abrir subcongregações em outros estados. E o nome do Senhor. E dentro dessa congregação, pastor Antônio Paniago, dentro desses trabalhos, pastor Antônio Paniago e a missionária Sandra, que é o nosso pastor presidente, se converteu. Oh, glória! Agora você vê qual é o impacto que uma vida que se entrega ao Senhor pode causar na terra. Minha família toda se converteu. Tive a graça de ver batizado um por um da minha casa. Todos desceram as águas. Tive a graça de pastorear uma igreja onde a minha mãe era a segunda dirigente do círculo de oração. Onde a minha irmã era a primeira dirigente do círculo de oração. A minha outra irmã, formada em teologia pela FATEL, professora da IPT. A minha outra irmã lá trabalhando na cozinha. Os meus sobrinhos trabalhando lá no louvor e tantas coisas. E o meu marido ali e os meus filhos crescendo na casa do Senhor. É assim, irmãos. Qual é o impacto que a sua vida vai causar no outro? Você vai sair desse culto como? Eu gostaria de convidar essa manhã a fazer uma oração numa entrega missionária. Nós entendemos que a nossa vida não é nossa, ela é emprestada, estamos aqui de passagem. Eu tive a oportunidade de
disse assim: ai, se Jesus me curasse, eu levantaria daqui e faria a obra. Eu tive a oportunidade de estar com um outro amigo nosso, crente, que estava no estágio terminal de umas complicações de diabetes ali, um senhor de idade. Ele disse: irmão, se Deus me levantasse aqui, se Deus renovasse as minhas forças, eu até ia até na África se Ele me mandasse, passaria por tudo aqueles perrengues lá que vocês passam lá naquele lugar. Mas o Senhor levou os dois. E eu fico pensando: Senhor, por que as pessoas esperam se desgastar tanto no mundo, desgastar tanto a sua vida, para chegar na hora que não tem mais recurso, falar: Senhor, se o Senhor me der mais um pouquinho, eu vou te servir. Não, serve o Senhor agora, com tudo que você tem. Tudo que nós temos é do Senhor. Eu vou para o campo missionário e minha filha fala assim: mãe, não deixa tal coisa lá, viu? Você leva essa máquina fotográfica, mas você traz de volta. Eu deixo tudo, porque tudo é do Senhor. Eu deixo o dinheiro, eu deixo a roupa, eu deixo o sapato, eu deixo tudo. E o pastor Paniar vai desse jeito. Aí eu volto para casa, Deus me dá outro dinheiro, me dá outra roupa, me dá outro sapato, me dá outra máquina fotográfica. É assim, porque nós não podemos desperdiçar a oportunidade, precisamos fazer. Eu fui ministrar lá na igreja do pastor Christopher alguns anos atrás, e o pastor Christopher deu dinheiro para pagar uma passagem de uma família para ir para Moçambique. O marido já tinha ido e agora precisava de dinheiro para pagar a passagem para Moçambique. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles levantou uma pessoa lá que nem estava nem participando do culto direito. E ele correu na casa dele e disse: pastor, eu trouxe aqui. Perguntou para o meu genro assim: você tem carteira? Ele disse assim: então você vai levar essa moto, uma moto de 600 cilindradas, foi? Tá? 600 cilindradas. Falou: o sonho da minha vida é essa moto, pastor. Eu quis comprar a vida toda e agora eu consegui. Mas eu entendi que eu preciso servir ao Senhor de alguma maneira. Não tem nada, porque dessa moto a senhora pode levar. Irmão, você tem certeza disso? Você conversou com a tua esposa? Nossa, eu conversei com a minha esposa. Você conversa aqui com o teu pastor? Conversou com o pastor? Disse: irmã, não me impeça de fazer essa bênção. Então eu vou dar essa moto para você comprar a passagem dessa família. Levei a moto. Custava mais ou menos R$8.000 essa moto. O nosso pastor resolveu fazer uma rifa. E sabe quantos que nós conseguimos com aquela moto?